Pode sentar, queridos. Estamos alegres porque o Senhor está presente, porque Ele tem abençoado, tem falado com o seu povo, e hoje mais uma vez vamos ouvir a palavra do Senhor, esta palavra que não volta vazia. Semana passada nós estivemos meditando num assunto extremamente relevante para a igreja do Senhor, qual seja a justificação em Cristo Jesus, mediante a fé em Jesus. E descobrimos pela passagem, por vários textos bíblicos, que ninguém é justificado por obras da lei, que ninguém é justificado por outra forma a não ser pela fé no Senhor Jesus. Para retomar o assunto, Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por Ele, e não por obras, pois por obras da lei ninguém será justificado, diz o apóstolo Paulo. Mais adiante, versículo 19, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, não o vivo eu. Não vivo eu, este viver que eu tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nesta análise, nesta argumentação, Paulo mostra que Jesus Cristo teria morrido em vão, caso alguém fosse justificado ou justificável por obras da lei. Mas ele diz: não há este caminho, não existe essa possibilidade. Somente pela fé em Jesus Cristo alguém pode ser justificado. Então a morte dele não foi em vão, porque, como lemos a palavra do Senhor, ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o Senhor. E hoje, na continuação do assunto, porque estamos falando sobre doutrinas da salvação, eu gostaria de falar sobre como é que podemos tornar tudo novo. Como é que as coisas se fazem novas? Como é que elas são renovadas? Como é que se começa de novo, tendo passado por tanta coisa difícil, tendo vivido uma vida tão complicada? Como é que as coisas podem começar outra vez? Jesus, uma vez falando com uma pessoa, disse: olha, você precisa nascer de novo. E ele não entendeu aquilo que Jesus estava falando, e ele disse: mas como é que pode, eu posso voltar outra vez ao ventre da minha mãe? E ele diz: não, você não está entendendo, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito, referindo-se àquilo que a Bíblia nos ensina como sendo a regeneração. Regenerar, gerar outra vez, ou o novo nascimento, pelo qual todo o ser humano que pretende viver nos céus, que pretende servir a Deus, precisa passar um dia enquanto nesta superfície deste planeta. Louvado seja Deus. Então nós cremos que esta regeneração ou o novo nascimento é também uma obra da graça de Deus. Tudo é pela graça, e graça, a gente sabe por definição, é algo que nós recebemos e não merecemos. Por isso a gente ouve tanto essa expressão: é um favor não merecido ou imerecido de Deus. E esta graça, esta salvação, pela qual a natureza moral do arrependido que confia em Deus, aquele que se arrependeu, confessou Jesus como Senhor de sua vida, confia nele para a sua renovação, para o seu novo nascimento, para a sua salvação, esta pessoa então é vivificada espiritualmente. Não é uma vida nova física, embora haja efeitos inequívocos. Por causa do que Deus faz na nossa parte espiritual, há efeitos visíveis, sensíveis no nosso físico, na nossa carne. A própria Bíblia diz que
até o rosto da pessoa fica mais formoso. Davi, fazendo algumas conjecturas, ele diz: olha, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram dentro de mim, mostrando que há realmente um processo de deterioração, inclusive física, quando a pessoa não trata dessas questões com Deus. Mas quando ela confessa, quando ela se arrepende e crê no Senhor, ela é então vivificada espiritualmente e recebe esta vida distintamente espiritual e capaz de agora viver fé, amor e obediência ao Senhor. É quando nós nascemos de novo que nós nos tornamos capazes de obedecer a Deus. A Bíblia define o homem sem Deus como sendo escravo do pecado. Escravos do pecado era o que nós éramos antes de nascermos de novo, antes de conhecermos a Deus, antes de entregarmos a nossa vida a Ele. A partir do momento que nós nascemos de novo, e isto é obra do Espírito Santo de Deus, pela fé em Jesus Cristo, a partir deste momento, nós então passamos a ter vida espiritual. Éramos mortos, como Paulo diz aos Efésios, nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivifica, Ele nos dá vida em Cristo, juntamente com Cristo, a partir desse momento. E esta vida é caracterizada pela capacidade de ter fé. Quem não nasce de novo é incapaz de ter fé genuína em Deus. Interessante isso, não é? As pessoas dizem: eu creio, eu acredito, mas é uma fé assim no éter, uma fé no cosmos, uma fé no acaso, esperando que alguma coisa mude. Eu creio que vai mudar. Você precisa ter objeto desta fé, você precisa crer em alguém, e este alguém só pode ser o seu Deus, que na pessoa de Jesus se fez carne e habitou entre nós. Graças a Ele estamos aqui para falar que somos capazes agora de ter fé, de viver em amor, de demonstrar amor, porque Jesus disse que o maior dos mandamentos era o amor a Deus em primeiro lugar, e o amor ao próximo como se nos amássemos a nós mesmos. Este amor só se torna capaz de ser vivido na nossa vida quando nós nascemos de novo. Tudo fora disso é uma tentativa, ou são outros tipos de amor, ou são limitações da definição do amor, mas amor verdadeiro, amor divino, passa a ser real dentro de nós e de nós para fora, quando nós nascemos de novo. Que coisa maravilhosa esta doutrina bíblica que nos ensina quanta mudança é possível acontecer na vida de uma pessoa. Por isso, tudo novo. Como é que posso começar tudo de novo? Só voltando às origens da fé, só indo ao Senhor, só permitindo que Ele trabalhe em nós, para que Ele faça tudo novo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, algumas passagens. E a terceira coisa que nós afirmamos que Ele nos torna capazes é de obedecer. Porque se antes nós éramos escravos do pecado e éramos incapazes de honrar a Deus, de servir a Deus, de fazer a sua vontade na nossa vida, agora nos tornamos não só capazes, como indivíduos que têm vontade de fazer isso. Porque antes nem vontade nós tínhamos. Antes nem isso. Só éramos capazes mesmo de dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. No momento que clamamos pelo nome do Senhor, no momento em que invocamos o nome do Senhor, Ele nos deu ouvidos, Ele veio e nos tornou capazes de obedecer à sua palavra. Ele disse assim: olha, quem me ama, guarda os meus mandamentos. É na obediência que nós demonstramos o nosso amor a Jesus. O amor uns pelos outros nós demonstramos de algumas maneiras: falando como apreciamos as pessoas, talvez um presente aqui acolá, dando um presente, fazendo algo pela pessoa, não é? Dando um abraço, que agora está proibido, né? A gente não pode abraçar, a não ser alguém da família. Graças a Deus da família pode, e nem adiantaria deixar de abraçar, né? Então pode abraçar e deve, mas um abraço na hora certa. Eu não sei se você já provou isso. Deixa eu perguntar aqui: quem é que já recebeu um abraço na hora certa, porque aquele negócio mudou tudo? Levanta a mão aí. Eu recebi. Parece que a pessoa foi empurrada para Deus. Vai lá e dá um abraço naquele queridão lá. E a pessoa vai e dá um abraço e não fala nada. O abraço falou tudo. Então aquele toque, não é? Palavras, fazer algo pela pessoa, são demonstrações de amor. Mas ao nosso Deus, a gente até canta: Senhor, eu quero te abraçar, quero te beijar.
Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o Senhor fala o seguinte: olha, mas o que pode fazer para me abraçar, para me beijar, é me obedecer, é fazer a minha vontade, é cumprir a minha vontade na sua vida, em todos os momentos, dentro de casa, dentro da igreja, na rua, no trabalho, entre amigos ou entre inimigos. Podemos e devemos demonstrar esta obediência, o amor e a nossa fé naquele que pode todas as coisas. Então vamos lá, algumas passagens bíblicas que nos ensinam muito sobre este assunto. A primeira delas, muito conhecida, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. O anterior diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós descobrimos de que família verdadeiramente nós somos. Este deixa de ser o nosso lugar. Nós descobrimos que somos cidadãos do céu e que temos uma família esperando para nos receber naquele dia. Pessoas que já partiram, pessoas que ainda estão conosco. Queremos ver a todos estes rostos que temos visto dia a dia, dia após dia, às vezes pela internet, pelo Zoom, ou pelo Meet, o que for, aí nos encontrando remotamente ou agora presencialmente. Como nós queremos nos ver uns aos outros naquele dia. Quando nós celebramos a ceia, temos às vezes o hábito de dizer: meu irmão, como eu quero ver você no céu naquele dia, como eu vou me alegrar de ver você assentado naquela mesa, na presença do Senhor, que morreu por nós, que pagou para que todos nós estivéssemos lá. Como vai ser bom nós estarmos juntos naquele dia. Então João 1,12 diz: todos quantos receberam a Jesus, ele está falando dele nesse contexto aqui, todos quantos o receberam, recebem também o poder de se tornarem, de serem feitos, de serem transformados em filhos de Deus. Mas pastor, não somos todos filhos de Deus? Em parte sim. Quando nós entendemos que Deus é o Criador, que Ele é o Pai de todos, sim. A questão é que Deus mostra que há uma diferenciação muito grande entre aqueles que verdadeiramente querem ser filho. E o filho obedece, o filho ama, o filho crê. Quando nós nascemos de novo, por isso ele diz: recebemos poder, porque para isso só com o poder de Deus, para vivermos como filhos, só com o poder de Deus. Graças a Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este é o nascimento do qual a Bíblia fala que faz toda a diferença para nós um dia habitarmos no céu. Só os filhos irão para lá. Só os que um dia se submetem, se sujeitam a isso. E às vezes as pessoas podem entender errado isso, entender que nós fazemos acepção de pessoas, ou que fazemos diferença entre pessoas. Não. Deus, exatamente nesta característica dele de não fazer acepção de pessoas, coloca à disposição de todos esta possibilidade de se tornarem seus filhos. Deus deu de presente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como diz aqui, todo aquele que crê nasça de novo, nasça da vontade de Deus, não da vontade dos pais, da carne ou do sangue, como diz, mas da vontade de Deus. Deixe-me dizer para você que Deus quis sempre o seu novo nascimento, que Deus sempre desejou o seu nascimento. Nós tínhamos uma amiga lá no Rio de Janeiro, uma senhora que era professora da classe de batismo durante muitos anos,
que ela nos convidava sempre, todo ano para o aniversário dela, mas ela tinha 2 aniversários, nenhum era o da data do nascimento, era o da data da conversão e o da data do batismo do Espírito Santo. Então, olha, eu nasci nesses dias aqui, o resto é resto, não conto, a vida anterior para mim não era vida. Ela tinha vivido uma vida caracterizada por realmente uma distância muito longa, muito distante de Deus ela andava, mas todos nós estávamos, como diz a Bíblia, desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, então não há mais distante ou mais próximo, no sentido de um talvez consiga. Uma vez foi dito para alguém no Novo Testamento, olha, você não está tão longe assim da salvação, mas ainda não alcançou, precisamos alcançá-la, é um passo que precisa ser dado, é uma atitude que precisa ser tomada, é uma declaração de fé que precisa ser feita, é uma declaração de senhorio do Senhor, que é necessária, absolutamente necessária, para que as pessoas se tornem filhos de Deus, aqueles que vão habitar nos céus, aqueles que nasceram por vontade de Deus. A vontade dele é que todos nasçam, mas nascem aqueles que declaram a sua fé no Senhor. João ainda, capítulo 3, versículos 3 a 8, revela o seguinte: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É aquele texto a que eu me referia. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou Jesus era, me perdoem a palavra, mentiroso, ou ele era verdadeiro, e mentiroso é quem fala o contrário. Escolha você a quem vai ouvir, mas o próprio Senhor Jesus disse, isso está registrado, isso foi testemunhado, isso foi colocado no texto, isso foi verificado, isso é recebido por nós até hoje. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Senhor vem, nascemos de novo, e Ele começa a dirigir a nossa vida, e não sabemos por onde vamos passar, mas sabemos aonde vamos chegar. Todos nós, se olharmos para pouco tempo atrás, um pouco mais de tempo, ou muito tempo atrás, vamos com certeza afirmar: como é que eu poderia imaginar estar nessa situação hoje, neste lugar, no meio deste povo, no meio de quem eu estou, com estas pessoas, fazendo esta afirmação? Como é que eu imaginaria isso? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua graça, providenciou para que alguém pregasse o Evangelho para mim, providenciou para que alguém testemunhasse para mim, providenciou para que eu conhecesse a sua palavra e, numa declaração simples de fé, tivesse a minha vida totalmente transformada, passasse pelo novo nascimento e pudesse viver agora vida nova em Cristo Jesus, graças a Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 6, ele diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ele diz: olha, a lei está caduca, caducou. E você sabe o significado disso. Passou, não serve mais. Ele diz, a caducidade da letra não dá para comparar com a novidade de vida no Espírito. Por isso tudo se fez novo. Passamos a viver coisas novas que antes eram impossíveis. E antes nós estávamos debaixo da maldição da lei. Mas a lei caducou para nós. Não tem mais o seu peso condenatório sobre a vida de nenhum de nós. Porque o Senhor Jesus pagou
por nossos pecados, e porque nós nascemos de novo, fomos justificados, isso simultaneamente, no dia em que nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus. Graças a Deus. Também é Paulo que escreve na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículos 17 a 21, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tudo passou, tudo se fez novo. Talvez você aqui presente hoje, ou você em casa, nos assistindo, participando desta mensagem, talvez esteja dizendo: como eu gostaria de recomeçar, como eu gostaria que as coisas mudassem, como eu gostaria de fazer tudo de novo. E aí vem logo aquele pensamento: mas não dá para voltar atrás, não dá para mudar o que aconteceu, não dá para transformar aquilo. E eu vou dizer: você tem razão, mas isso não impede que tudo se faça novo a partir de hoje. Por isso, semana passada nós limos aquela passagem que diz que o Senhor não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Ele diz que aquilo que você fez no seu tempo de ignorância vai ser apagado, vai ser escondido, vai ser coberto pelo sangue de Jesus. Importa é que eu creia que pode ser tudo novo daqui para frente. Há um simbolismo interessante na palavra de Deus sobre vida nova, que é a saída do povo que estava escravizado no Egito para a terra prometida. E quando Deus os chama, usando o seu servo Moisés, Ele os chama para ir para uma terra que eles não conheciam. Os seus antepassados haviam estado lá, mas isso há 400 anos. Como é que eles poderiam imaginar o estado daquela terra agora? Não tinha notícias, não sabiam quem dominava, mas Deus disse para eles: eu quero levar vocês para uma nova terra. Muito antes disso, Deus já falara com Abraão: Abraão, faça as suas malas e eu vou levar para você para uma terra que você não conhece, mas eu quero levar você para lá. E Abraão, que tinha abundância de bens, que vivia no meio de uma família abastada, tinha parentes por perto. Primeiro seu pai, um trecho da viagem, depois ele segue então, porque Deus o havia chamado. Ele vai em frente para ir por uma terra que ele não conhecia, mas que era a terra prometida por Deus. Assim é a nossa atitude quando nós recebemos o convite do Senhor. Não sabemos como será, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos por onde vamos passar, é o vento do Espírito soprando, mas podemos ter a certeza da presença contínua do Senhor, e podemos ter a certeza da capacidade de fé, de amor e de obediência, como afirmamos aqui, durante cada passo que daremos nessa vida nova. E isso é garantia de sucesso, isso é garantia de bem-estar, isso é garantia de podermos seguir em frente de cabeça erguida, isso é garantia de brilho na vida espiritual, isto é garantia de postura, isto é garantia de podermos andar com cabeça erguida, sem receio de sermos acusados de coisa alguma, porque estamos vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. Ah, como vai ser gostoso aquele dia que Jesus vai voltar, quando nós vamos ouvir o nosso nome, o nome dos que nasceram de novo. A Bíblia tem uma figura linda, que diz que cada um de nós vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. O Senhor tem um nome que caracteriza você com uma palavra. Já pensou isso? Já pensou nisso? Ele escolheu um nome para você. Seu nome vai ser trocado naquele dia. Meu nome precisa ser trocado. Meu nome é Mauro. E eu fui descobrir depois de muito tempo que Mauro é o teu mencionar que Mouro. E Mouro é aquele que não tem a fé cristã. Esse, meu Deus do céu, preciso logo para o céu para trocar esse nome. o Benê é um pouquinho melhor, porque é Amauro, né, Benê? Você está aí hoje à noite, não está? Então o sobrenome é Amauro, né? Então deve ser o contrário. Mas enfim, eu ficava pensando, preciso mudar logo esse nome. Mas é claro que não é o nome que define a pessoa, não é por aí. Daniel e seus amigos tiveram seu nome trocado lá, isso não mudou o caráter deles, não mudou a fé que eles tinham em Deus, continuaram sendo os mesmos, ainda que tenham recebido nomes de adoração a outros deuses. Enfim, voltando aqui, nós vamos receber um novo nome, um nome que tem tudo a ver com a nossa jornada aqui.
Um nome que tem tudo a ver com a forma como Deus nos via nesses dias todos. Sabe que a Bíblia chega a dizer que não há uma lágrima que caia dos seus olhos sem que Ele colete, sem que Ele recolha. Todas as nossas orações, Ele diz que são como as lágrimas coletadas. As nossas orações são coletadas todas. Ele sabe cada coisa que nós passamos, Ele conhece cada passo que nós damos, e Ele está preservando a vida de cada um de nós para o encontro com Ele nas alturas, que muito em breve há de acontecer. Graças a Deus, porque um dia nós nascemos de novo, por obra de Deus, por obra dele exclusiva. Nenhum de nós poderia cientificamente inventar um método de nascermos de novo, um método de trocarmos tudo e vivermos uma nova vida. O Senhor troca o nosso espírito. Não é uma melhoradinha que Ele dá, não é um transplante que Ele faz, é um novo nascimento. Passamos a ser novas criaturas. As coisas antigas passaram e se fizeram novas. Versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que estamos pregando aqui é esta palavra de reconcilia-te com teu Deus, volta para Deus. O Senhor é rico em perdoar e Ele quer trazer o perdão sobre você também. Não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo escreve: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Que coisa profunda! Um morre e o outro vive no lugar dele. Que troca injusta que Deus fez conosco. Aqui neste mundo nós estamos acostumados a achar um monte de coisa injustiça. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e me trataram desta forma. Eu vivi assim, assim, assim e aconteceu isto. E somos especialistas em definir e destacar injustiças que nós estamos sofrendo e que as pessoas estão sofrendo. Você quer injustiça maior do que esta? De alguém justo, sem pecado algum, morrer porque um bando de injustos, uma raça inteira, pecou contra o seu Deus, e o próprio Deus pagar o preço com a vida do seu Filho enviado a este mundo. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz que acontece para que nós, o que aconteceu para que nós nascêssemos de novo. Ele se fez pecado por nós, morreu, porque o salário do pecado é a morte, morreu no nosso lugar, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justiçado, não injustiçado. Você recebeu justiça de Deus. Esqueça essa ladainha de reclamações, esqueça essa lista de coisas que queria que fosse um jeito, do outro jeito, e lembre-se da conta impagável que o Senhor pagou por você. Seja grato, meu querido, seja grato. E permita assim que Deus faça ainda mais através de você, porque como Paulo diz aqui, Ele deu para você e para mim o ministério da reconciliação. Aquilo que Deus fez através dele, reconciliando o mundo consigo, Ele delegou para nós levarmos para as outras pessoas a reconciliação. Reconcilia-te com o teu Deus, porque Ele em breve há de enviar o seu Filho de novo.
desta vez não mais para morrer, dessa vez não mais para sofrer, dessa vez não mais humilde, nascendo dentro de uma estrebaria, sendo deitado em uma manjedoura, mas dessa vez vindo na sua glória eterna, vindo como o Rei dos Reis, para resgatar aqueles que em todos os cantos deste planeta, um dia, entregaram a sua vida nas mãos do Senhor, em confissão do seu pecado, em arrependimento, e nasceram de novo. Tudo se fez novo. Glória a Deus. E como eu disse, Efésios, Paulo escreve à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo 1, ele nos deu vida vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado era a prova da morte, da presença da morte em nós, e ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. Ele pagou o preço, e ele deu: tomem a vida, eu dou para vocês. Como é que recebemos? Arrependimento e fé, arrependimento desta vida de pecado, e fé no Senhor que pagou o preço, para que possamos então nascer de novo. Glória a Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, do capítulo 2, versículo 13, ele diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões. Aqui, em vez de usar a palavra delitos e pecados, a tradução foi feita com a palavra transgressão. Vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, a vós outros vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos, agora sim, delitos. Ele perdoou tudo. Ele perdoou tudo, para que você pudesse provar essa nova vida em Jesus. O maior espanto que Jesus causou quando estava transitando aqui por esta terra, foi um dia que ele disse assim: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. E a turma ficou em alvoroço: quem é este? Porque só Deus pode perdoar pecados. Em outras palavras, se este pode perdoar pecados, este é o próprio Deus presente. Por isso, lá atrás, antes do seu nascimento, foi anunciado que ele seria chamado de Emanuel, que queria dizer Deus conosco, o próprio Deus presente, caminhando por aquelas terras. De repente diz: perdoados estão os teus pecados. E de repente, para nós, um dia ele disse: perdoados estão os teus pecados. Olha para o lado aí e diga para a pessoa do seu lado, bem pausadamente: teus pecados foram perdoados. Se veio um alívio, dê graças a Deus. Se veio uma preocupação, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Mas se veio aquele alívio, é porque você tem provado da liberdade, da veracidade dessa nova vida que nós temos em Cristo, libertos e perdoados dos nossos delitos e pecados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pedro também fala sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz: pois fostes regenerados, ou seja, nascestes de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. João, na sua primeira carta, diz, capítulo 3, 9, ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O mesmo que Pedro falou, ele colocou essa divina semente. Você nasceu de semente divina nova. E agora aquele que tem essa divina semente, João diz, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando,
porque é nascido de Deus. E embora a expressão aqui diga, não pode viver pecando, pode ser uma imposição. Há duas formas de você ler este texto. Uma é dizer, você não pode. E a outra é dizer, agora você pode não viver pecando. Agora você pode viver sem cometer aqueles atos que levaram Jesus a morrer na cruz, que levaram Jesus a sofrer naquele lugar por você. Por isso ele diz, quem nasceu de novo agora tem uma semente divina, que germinou, que brotou e que está agora dando vida. Esta vida é para ser uma vida longe do pecado, uma vida santa. E agora quem nasceu de novo, João diz, tem a divina semente, lá dentro, plantada, lá no seu íntimo, para que possa viver uma vida não mais de pecado, mas uma vida, como eu disse lá no início, capaz de obediência ao nosso Deus. Graças a Deus. Muitas coisas ainda vão acontecer. Não sei quanto tempo nós temos, quantas outras pandemias vão surgir, quantas outras coisas vão surgir, mas venha o que vier, preserve o seu nome lá na glória. Embora seja o Senhor que possa fazer isso, só Ele. Preservar, quando eu digo no sentido de você fazer, continue submisso ao Senhor. Continue disposto a viver esta fé, este amor, esta obediência na sua vida. Para que quando chegar aquele dia, você possa encontrar o Senhor alegremente e ouvir dele, vem bendito. Eu acho que eu vou pedir para ele repetir. Vinde benditos do meu Pai. Você, Senhor, pode falar de novo? Fala de novo, Senhor. Fala mais uma vez, porque eu vivi uma vida inteira esperando o dia em que eu iria ouvir exatamente estas palavras. Daquele dia eu vou, se tiver tempo, vou pegar um cotonete e limpar o ouvido. Se tiver na avançada idade, já com a surdez, talvez chegando, botar um aparelho para ouvir direito. Eu quero ouvir bem essas palavras. Entra, abençoado do meu Pai, para o gozo que está sendo preparado para você desde aquele dia. Oh, glória a Deus. Não é isso que você está vivendo aqui que Deus preparou para você, meu amado. Deus projetou sim uma caminhada aqui para preservar você de perder a fé e de parar no meio do caminho, para ajudar você a chegar lá no final íntegro, chegar lá no final decidido, na presença de Deus. Mas a vida que Ele tem para você, Ele a tem guardada com Ele. Graças a Deus por isso. João ainda no capítulo 5, ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Veja que há uma correlação. Crê que Jesus é o Cristo, crê que Ele é o Messias, o ungido de Deus, o que veio para pagar o preço pelos nossos pecados, aquele que pagou, crer nisso é exigência. E diz, aquele que crê é nascido de Deus, e todo que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O amor a Deus, eu amo a Deus, mas Jesus não tem como. Jesus é a revelação santa de Deus Pai. Paulo usa umas palavras assim lindas para expressar isso. A glória de Deus revelada, presente em Jesus. Graças a Deus. E outra coisa, querido, que aconteceu, quando você se entregou nas mãos do Senhor, é que Ele recebeu você na família dele. Você nasceu de novo e você foi adotado como filho. Também pela graça de Deus, você recebeu o que a Bíblia ensina como sendo adoção de filhos. Nós, pelo ato de Deus, pelo qual o crente justificado, regenerado, agora se torna um filho. Comecei lendo lá aquele versículo de João 12, a todos que receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não só fui feito porque eu nasci de novo, eu agora vivo como filho de Deus. Esta filiação é presente todos os dias, como diria a palavra, até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viver desatemorizados outra vez, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos,
papai, Abba, Pai, baseados no qual nós nos dirigimos a Ele como verdadeiros filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A última obra do Senhor sobre a vida do ser humano aqui na terra chama-se glorificação. E quando nós somos mantidos por Deus na presença dEle e preservamos a nossa vontade de que isso aconteça, naquele dia nós vamos ser transformados. Nosso corpo vai ser glorificado para podermos habitar no lugar que Ele está preparando para nós até hoje, graças a Deus. Amém? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Semana passada falávamos de justificados mediante a fé. Também somos filhos adotivos mediante a fé. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos, porque pela fé recebemos esta adoção de filhos. Louvado seja o Senhor Jesus. Quer ver um outro texto lindo? Gálatas capítulo 4, versículo 4 até 7. Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Por isso ele precisava vir como homem, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: papai, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Deixa eu falar para você, querido, que justificação, regeneração, novo nascimento e adoção de filhos acontecem simultaneamente. No dia em que nós nos damos conta da necessidade de nos arrependermos e confessamos os pecados a Jesus, e confessamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, nós nesse dia somos declarados justificados, nascemos de novo e somos adotados no corpo de Cristo, na família de Deus. João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Pedro estava pregando para as multidões, lá no livro de Atos, diz que ele respondeu para as pessoas que indagavam o que fazer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento é a exigência. Já falamos disso lá atrás. Há 2 domingos dizíamos que o que mais o nosso país precisa é de arrependimento, é de reconhecimento de que estávamos andando por caminhos que não deveríamos ter trilhado, é reconhecer que essa nação precisa de mudança, de transformação, e a transformação está nas mãos daqueles que têm o ministério da reconciliação. Este não é um ministério do executivo, este não é um ministério para o qual o presidente vai declarar: existe agora um ministro. Não, este ministério você recebeu diretamente de Deus Pai. Ministério da reconciliação. Este é o ministério mais importante que existe em uma nação. Como é fácil jogar pedra no ministro tal, no ministro Beltrano, naquele outro ministro. Como é fácil. Nosso telhado é de vidro. Como seria bom se nós assumíssemos a nossa pasta e o ministério da reconciliação mais e mais avançasse, coletando das mãos do inferno, das mãos do inimigo, vidas que ainda não se entregaram ao Senhor. Para fechar, ainda o livro de Atos: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E 1 João, capítulo 5,
versículos 9 a 12, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, diz João, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E mais adiante ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Você diz para o irmão aí que ele perdoou os pecados, agora eu vou pedir para você dizer uma outra coisa. Você vai dizer assim, você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Graças a Deus, vida eterna, meu amado. Como eu já tenho agora. Ela começa aqui. Comece a viver a sua vida eterna. Tem algumas características que não aconteceram ainda. Tem coisas que vão ser transformadas porque seremos glorificados, mas a nossa jornada já é de quem nasceu de novo. Esta criatura que nasceu de novo, nós que espiritualmente nascemos, não vamos mais morrer. A morte eterna já não é mais o nosso futuro. Já iniciamos a nossa caminhada e não há nenhuma interrupção no dia da nossa morte física, porque o Espírito vai adiante. Nascer espiritualmente, o novo nascimento, a regeneração, é o que faz com que nós possamos viver hoje, sabendo que já começamos a usufruir dessa vida eterna com Deus. Nossas vidas aqui são diferentes. Temos passagens por lugares, por pessoas, por situações bastante diferentes. E como é bom compartilharmos essas coisas uns com os outros, descobrirmos como foram as lutas e as vitórias de cada um na sua situação, na sua experiência, mas como é bom saber que naquele dia, todos nós tenhamos vivido aonde, ou em que época, ou em que situação tenhamos vivido, naquele dia, havemos de ouvir, vinde benditos do meu Pai. Glória a Deus. Vamos ficar de pé todos, e vamos orar. Os cristãos, os crentes do Senhor Jesus, agradecidos, orando, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um lugar contigo, porque eu tenho vida eterna. Obrigado porque o Senhor em breve vai me buscar juntamente com o seu povo. Muito obrigado, Senhor. Aqueles que estavam em dúvida, dizendo hoje, Senhor, obrigado, porque hoje eu sei que tu pagaste o preço e que eu posso viver seguro em ti. E se alguém recebeu aquela cutucada do Espírito Santo, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Faça isso agora, durante esta oração. Esteja você aqui neste recinto, ou esteja você em casa ou em qualquer lugar assistindo a esta mensagem, entregue a sua vida nas mãos do Senhor e permita que Ele opere um novo nascimento em você pelo seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra que não volta vazia, obrigado, Senhor, porque podemos ter convicção disso, não precisamos esperar aquele dia em dúvida do que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Hoje nós podemos saber que temos a vida eterna, porque é a tua palavra que diz, tu, Senhor, fizeste essas afirmações todas, e é nisto que nós cremos, e é baseado nesta afirmação que nós podemos viver com segurança, podemos viver em paz e com a certeza de que quando o Senhor voltar nós vamos subir com Ele. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por podemos estar novamente reunidos neste local. Leva-nos em segurança para os nossos lares e ajuda-nos a nunca nos esquecermos que nós somos
da pasta, do ministério da reconciliação, que não há outro lugar, que não há outro povo que detenha este ministério a não ser o teu povo. Senhor, que possamos exercer isto enquanto o Senhor permite que estejamos vivendo por aqui. Queremos ganhar nossa família, queremos ganhar os nossos amigos, queremos ganhar os nossos vizinhos, queremos ganhar os nossos colegas, queremos ganhar, Senhor, até mesmo pessoas que nós não conhecemos e estamos nos espalhando, apoiando missões em tantos lugares. Queremos ganhar para Jesus aquelas ovelhas que ainda não estão no teu aprisco. Senhor, eis-nos aqui, opera a tua vontade em nós e recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Olha, quinta-feira agora é a quinta-feira do mês, então não há reunião de grupo de comunhão formal. Nós vamos anunciar aí talvez algum treinamento, um encontro com os irmãos, e a gente manda o recadinho para os irmãos, mas o grupo não teria, porque são 4 quintas-feiras, e quando excepcionalmente tem uma quinta, a gente vai tratar de crescimento, de treinamento, então a gente vai ver o que vai ser nessa quinta, mandamos o recadinho para os irmãos, tá bom? Mas acompanhe-nos, fique conosco, divulgue aí as mensagens, as gravações. Agora você tem tanta coisa para usar no seu testemunho, na sua tentativa de ganhar pessoas para Jesus, né? Use esse material, faça bom uso e ande na presença do Senhor, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus agora e sempre, amém.